Você está com problemas para gerenciar sua equipe ou negociar com alguns clientes de forma assertiva e efetiva? Vamos conversar sobre perfis comunicacionais e como usá-los. Vamos dar sequência na aula. Olá, meu nome é Alex Conrad, sou consultor sênior da IDAT e hoje viemos conversar sobre perfis comunicacionais. O que são perfis comunicacionais? Quem envia uma mensagem e quem recebe nem sempre está se comunicando da maneira correta para que os dois consigam compreender a mensagem enviada. Pessoas mais emocionais ou menos emocionais, mais assertivas ou menos assertivas, faz diferença isso na nossa comunicação? Óbvio que sim. E o nosso trabalho em uma negociação é adaptar a nossa própria linguagem ao receptor da comunicação. Isso é, o seu cliente, ou o negociador, ou o comprador, ou a pessoa em geral que você está tentando conversar e ter uma comunicação efetiva. Ok? Então vamos lá. Se nós trabalharmos aqui num simples gráfico, mais emocionais e mais assertivas, nós vamos ver o seguinte: pessoas muito emocionais e pouco assertivas. Pessoas pouco emocionais e pouco assertivas. Pessoas bastante assertivas, ok? E pouco emocionais e pessoas muito emocionais e muito assertivas. O que quer dizer isso na verdade? Vamos lá. Uma pessoa muito emocional e pouco assertiva. Vamos colocar aqui um símbolo para que consigamos compreender um pouco melhor. São pessoas de muito coração e pouca objetividade. Isso é, são pessoas que gostam mais de histórias, mais de interação. São aquelas pessoas que gostam daquele bom dia. Como você está? Elas querem saber sobre você, elas querem interagir com você. Elas gostam de laços emocionais com as pessoas. Mas o poder de decisão delas não é alto. Vamos imaginar o seguinte: se você trabalha com materiais didáticos para escolas, quem são as diretoras de escolas religiosas? Normalmente são madres, são freiras, são pessoas que tiveram sua vocação para a família, para a religião. O discurso para essas pessoas é quanto você vai lucrar com o meu material ou como isso vai fazer a diferença na educação e no convívio familiar dos seus pais com os seus alunos. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu trabalhava com material didático, lá no início da minha carreira, nós vendíamos os materiais e tinham videoaulas, tá? Videoaulas para você assistir em casa, para o aluno assistir em casa. Essas videoaulas, nestes colégios religiosos, lembrem, bastante emocionais, eu conversava primeiramente com a diretora sobre a volta dos pais à educação dos seus filhos. Como é importante o filho poder chegar em casa e ter um momento de interação com seu pai, com a sua mãe, ver um DVD, eles estudarem juntos. Nem sempre o pai está atualizado com os conteúdos da escola ou mesmo se lembra. Então é a chance da família voltar à educação do seu filho. Isso é importante para uma pessoa emocional? Muito! Claro que numa negociação dessas, depois você conversa, depois do diretor, você conversa com o coordenador pedagógico, com os professores, vários influenciadores. Nós temos um vídeo aqui falando sobre os influenciadores. Mas o que estou falando para vocês hoje é importante trabalhar com emoção para essas pessoas? Dependendo do seu cliente, sim, é muito importante. Assim como existia dentro dessa mesma empresa uma linha voltada diretamente à EJA, o antigo supletivo. E essa linha para a EJA, o antigo supletivo, a técnica de venda era bem diferente. Senhor diretor do supletivo, do EJA, nós estamos aqui para reduzir os seus custos, ok? Estou aqui para reduzir os seus custos porque temos videoaulas com toda a grade completa. Você tem professores, você pode reduzir os seus professores. O aluno estuda em casa, então isso vai reduzir o seu custo. Você vai colocar o professor para tirar dúvidas ou para fazer simplesmente as provas. A estrutura pode ser mais enxuta, fora que é uma ferramenta de divulgação muito interessante para a sua instituição. Afinal, o aluno, em vez de ter que ir todas as noites para o seu supletivo, ele pode estudar em casa.
Na época isso era muito interessante. Hoje nós estamos aqui online na internet, mas a internet era muito fraca naquela época, não era assim que funcionava, ok? Mas para este diretor era uma coisa muito importante. Opa, quer dizer que as pessoas podem estudar em casa? Não precisam estar vindo na minha instituição, não precisa ter um corpo de professores tão grande. Não precisa. Então eu reduzo custos e a pessoa e o meu cliente final ainda diz assim: pô, que legal, posso estudar em casa? Pode! Então vai estudar em casa. Ah, que maravilha, o EAD, o início do EAD. Entende? Então, a minha comunicação com ele é totalmente assertiva, redução de custos, melhores margens de lucro, melhor trabalho de divulgação, mais resultados financeiros. Se ele fosse uma pessoa emocional, ele me diria: puxa, mas e meus professores? Isso seria muito importante. Então o que a gente falou aqui? Da questão do objetivo. Se num extremo nós temos aqui o coração, que é a emoção, no outro a objetividade. São pessoas totalmente diferentes. Lembre do seguinte: se eu for conversar com alguém muito objetivo, olha, nós queremos a volta da família, educação, tchê, não me faz perder meu tempo. Eu não gosto de conversar sobre coisas emocionais. Assim como se você chegar para alguém muito emocional e disser: olha, nós temos mais resultado para você, o lucro vai ser melhor, nós vamos dar resultados melhores numa preparação para um possível vestibular. Vai dizer: não. A nossa função aqui, filho, é desenvolver as pessoas, desenvolver cidadãos para a nossa sociedade. Então a nossa preocupação não é lucro. Percebe? É o mesmo produto vendido de duas maneiras extremamente diferentes. Ah, mas então vamos continuar. E nesses dois outros quadrantes, o que a gente tem? Tem pessoas emocionais, mas objetivas também. São sonhadores. São pessoas que tomam decisões, bastante decisões, elas têm uma capacidade de tomar decisões muito rápida, só que elas baseiam também em emoções. Se você vender um sonho, puxa, imagina a sua escola no futuro, a imagem que seu pai vai ter, que o pai do aluno vai ter sobre sua escola, sobre o seu desenvolvimento, sobre esse produto, o que vocês estão fazendo, que fantástico. Ele já olha e diz: opa, tem diferenciais em futuro, eu já sonho com o futuro. E aqui no pouco assertivo e pouco emocional, tá? Existe a pessoa totalmente pragmática, que é o analista. Este analista, que é o analítico, ele gosta de muitas informações antes de fechar uma negociação. Mas muitas. Já conversaram com alguém que, não, mas eu não tenho certeza ainda, eu preciso de mais dados, me dê mais materiais. Eu quero estudos, eu quero referenciais sobre isso. Uma das negociações, por exemplo, que eu fiz, levou 30 dias de contato com o cliente, onde ele lia meus artigos, conversava comigo e tirava dúvidas, até ter a segurança de contratar. Acontece, o mercado é assim. Então a gente tem que conseguir identificar que tipo de cliente, o que é importante para ele. O objetivo, dados, eu quero resultados. O emocional, eu preciso da certeza de que aquilo é o melhor para mim, para minha família, para a sociedade, para minha empresa, para meus funcionários. São visões totalmente diferentes. Assim como o sonhador quer ver o futuro disso acontecendo. E o analista, ele precisa de todos os dados antes de tomar uma decisão. Percebe? São 4 perfis básicos que a gente vai depois integrar de uma maneira mais específica. Mas para esse primeiro momento, você tem que entender o seguinte: o grande negociador consegue estar aqui, bem no centro. Porque o grande negociador chega a conclusões rápidas sobre perfis. O desafio para vocês com um vídeo curto é descobrirem quem é mais emocional e trabalhar com emoções, ok? Então vocês vão ter um discurso mais emocional para emocionais e mais objetivo e pragmático para pessoas menos emocionais. Tá pronto para esse desafio? Te vejo no próximo vídeo.